Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Cinetrio. Hoje estamos num programa especialíssimo aqui, onde não traremos um filme da atualidade, mas traremos um debate sobre as Horcruxes do Harry Potter. É isso mesmo. E por que Harry Potter, você me pergunta? É porque vai sair o filme 8, né, que é o nono filme. Pouca gente sabe, mas tá para lançar. Não é verdade? Não, não é verdade. Mas é o seguinte, vai ser um bate-papo muito da hora mesmo e eu convido você que está nos vendo aqui agora, que quer participar desses debates, que quer ficar junto com a gente, dá uma moral aí. Se inscreva aqui no canal, de verdade que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você já liga o sininho, ativa tudo aí, compartilha. Chega junto que vai ser muito da hora. Deixa o likeaço. Tô com a Dani Elias aqui em cima de mim aqui. Boa noite, Dani. Tudo bem, minha filha? Boa noite, tudo bem? E com vocês, meninos, como vocês estão? Tudo Espetáculo. beleza? Tô muito empolgado, tô muito empolgado. E tô aqui com o Érico Elias hoje, meu irmãozinho caçula. Como é que tá, meu parceiro? Tô muito bem e só que o Harry Potter ele tá sempre atual, né? É um filme que tá sempre atual. Isso que eu acho que é os bons filmes são sempre tá sempre atual. Se você assistir aquele do Robert Zemeckis, De Volta para o Futuro, tá atual. O filme bom tá sempre atual. É, mas Né? de volta para o futuro é mais fácil ser atual, né, cara? Os filmes de futuro, normalmente, eles Ah, vão encontrando a linha do tempo, a timeline, né? Mas agora vamos falar muito sério aqui, gente. É o seguinte: muita gente aqui que vai assistir, principalmente quem vai assistir esse programa, é fã de Harry Potter e não tem boi, né? E o papo de Harry Potter, até vocês entendam ao nosso lado. Daria para ficar aqui gravando 72 horas, ainda faltaria, né, faltaria tempo ainda, porque é muito amplo. É uma obra-prima, assim, uma das maiores da história do cinema que vem também de um livro best-seller, também um dos melhores da história do mundo. E o Harry Potter é assim, nós aqui somos apaixonados pelo Harry Potter, e queremos vocês nessa discussão. Então, agora trouxemos. O primeiro vídeo do Harry Potter vai ser para trazer as Horcruxes, né? Então, são as Horcruxes, tem 7, né, Daniele? 7. 7, e nós vamos destrinchar uma por uma e bater o papo sobre Harry Potter. Daniele, qual que é a primeira Horcrux? Primeiramente, todo mundo gostou de Harry Potter aqui, né? Oh, alguém não gosta? Será que existe alguém no mundo que não goste de Harry Potter? Eu honestamente acho isso impossível, de verdade. Não é Eu acho que possível. também, eu acho que também é possível. O Harry Potter é um programa diferente para a gente aqui hoje, que ele não dá muito debate, né? Não dá muita discordância, porque assim, nós somos fãs. Eu acho que todo mundo que gosta muito de cinema. E quem clicar nesse vídeo aqui é fã também, então não vai ter boi. É papo de fã para fã. E aí, vamos aí. Qual que é, Laura? Qual que é a primeira Horcrux? Lembra um pouquinho pra gente aí como é que funcionou. Então, a primeira Horcrux que aparece no filme, o primeiro contato que a gente tem com uma Horcrux e a gente não sabia que era uma Horcrux, é no filme 2, que é A Câmara Secreta, que é o diário do Tom Riddle. Né? Lembra que a Dina começa a se comunicar com esse diário, e aí o Tom Riddle começa a, enfim, levar algumas ideias ali para ela, e o filme todo acontece em torno daquilo ali, do basilisco e do diário, e aí é descoberta a Câmara Secreta e tal. Então, o diário, que depois nós soubemos que era uma Horcrux, e inclusive tem um spoiler, né? Porque lá para frente, no filme 7, eles descobrem que só é possível destruir uma Horcrux com coisas que... com elementos que... Puxa, como que era aquilo? É muito difícil destruir uma Horcrux. Eles conseguiram destruir o diário porque no diário do Tom Riddle, o Harry puxa um dente do basilisco e ele fura o diário, Uhum. e naquele dente tinha o veneno do basilisco, e é só por isso que eles conseguiram. E isso é importante lembrar, porque isso vai acontecer de novo quando eles voltam para a escola, lá no filme 7, parte 1, mas enfim, tem uma longa jornada aí. Então essa é a primeira Horcrux com a qual a gente tem contato. Depois, esse assunto E é bem... a mais assustadora pra mim foi aquela da água lá. Aquela da águazinha lá que ele tinha É que a beber próxima água. que eu ia falar, que é a segunda. Então, porque lá, naquela ocasião, a gente não sabia que ia ser, que aquilo era uma Horcrux. Esse tema ainda não tinha aparecido. Esse tema só surge nos filmes do Harry Potter, no filme 6, que é o Príncipe Mestiço, que o Harry está com posse de um livro, que era um livro muito, muito velho, usado por um aluno que tinha vários comentários desse aluno, e ele fica meio fascinado com os feitiços. É uma aula de poções, que é a aula justamente do Severus Snape, e ele tem
Várias anotações, várias. E é nesse... Pode Mas falar. só uma coisa. É o príncipe mestiço lá? É o do príncipe mestiço que escreveu o livro? O que eu falei? Falei príncipe Não sei se você falou isso aí. Tá? Não, mas... Falou. Desculpa. Em português, acho que é o Enigma do Príncipe. E ele acha que quem escreveu aquele livro foi o Voldemort, o Harry Potter. Ele acha que quem... Não é isso? A princípio, ele pode até achar que vem uma magia negra dali, mas é do Snape, né? Porque ele era muito acima na técnica, né? É um livro da escola, é um livro que é ministrado no curso, e o aluno ao qual pertenceu aquele livro, ele não acha que é não desse nome aí que você falou, que vou te pedir para não repetir. Não achou porque tinha as iniciais, né? Que era tinha as iniciais do Snape lá. Ele nunca, em nenhum momento, achou porque as iniciais não batiam. É que esse livro, é que nesse livro, eu lembro perfeitamente, apagou minha luz, que beleza. Eu lembro perfeitamente que nesse livro, o que acontece é que esse livro, ele é meio um achado, que poderia, não aconteceu, tá? Mas ele poderia ter sido manipulado para estar ali, porque o Harry Potter, se não me engano, ele encontra esse livro depois, né? Ele acha que é o último aluno no momento, não é? E ele pega o livro por último. O primeiro dia de aula é o livro que está no armário disponível para todos os alunos, só que esse estava muito velho, muito poído, então ninguém queria pegar esse livro. Sim, estava muito velho. Eu lembro que ninguém queria... Mas ele não é o primeiro a pegar, né? Ele é o último, não é? Ele e o Rony, como sempre, chegaram atrasados na aula, e aí eles chegam, eles meio que lutam ali entre eles para ver quem ia ficar com o livro que era melhor, e o Rony vence, então o Harry fica com o livro que era pior no sentido de era mais puído, estava mais usado. E estava tão usado porque o aluno a qual pertenceu esse livro era muito aplicado e fez várias anotações, e inclusive ele criou ali um feitiço que era o Sectum Sempra, que ele, sem nenhum conhecimento, aplica no Draco Malfoy. Vocês estão lembrando disso? Com certeza, mas lembra pro pessoal aí, o Sectum Sempra. Eu lembro que o próprio Snape que volta, né? A vida do Malfoy depois desse golpe. Mas é um golpe que corta a pele da pessoa, né? É um golpe que vai drenar todo o sangue da pessoa até ela morrer. E sim, foi o próprio Snape, porque somente o Snape saberia fazer isso. Inclusive, que é o vulneraçamento, que foi o que o Snape conseguiu usar para reverter. E aí o próprio Snape já sabia que o Harry estava com o livro dele, porque ele também estava achando o Harry indo muito bem nas aulas, que não era uma coisa que o Harry consegue fazer. Tem até uma coisa cômica no filme, que esse filme já é mais pesado, né? Esse filme, só para a gente lembrar, o filme 6, ele é pós a entrada da Umbridge na escola, que acontece na Ordem da Fênix, que é o filme 5. Então, o Ministério começou a influenciar fortemente em Hogwarts. O Dumbledore estava afastado, é que ele ia ser preso, inclusive, só que ele foge. Aí, no filme 6, antes disso, no filme 4, começa a primeira morte, é quando a gente realmente tem um contato, uma ameaça grande do vocês sabem quem, porque o Cedric... Ele mata o Cedric. Não foi ele, né? Foi o Peter Pettigrew, mas... Sim, mas foi naquele plano onde ele aparece, né? Eles vão para outro plano. Ele já tinha aparecido outras vezes, né? Nos primeiros filmes. Ele chupando uma vaca, né? Se não me engano. Um unicórnio. Ele se alimentava de unicórnio da floresta, quando ele habitava lá o turbante na cabeça do professor Quirrell, que é no primeiro filme. Mas então, eu já tinha tido contato com o moço aí algumas vezes. O Cálice é o portal lá que aí eles estavam eles encontrando. Mas aí, se a gente for fazer a gente não vai chegar nessas Horcruxes, né? O negócio é Horcrux. Não, tudo bem, mas é porque o Cálice é um portal e não tem nada a ver com as Horcruxes. Não, o Cálice era um portal que era justamente uma armação. O Cálice, o que era o Cálice? No filme 4, eles aproveitam as artes das trevas lá, a galera, os comensais da morte que estavam auxiliando, vocês sabem quem, a retornar, porque tinha um feitiço que precisava ser feito para que ele retornasse para a forma dele. Ele já tinha tentado retornar várias vezes e não tinha dado certo. Uma era através do sangue dos unicórnios lá no começo, então ele estava ainda se materializando no nosso mundo. Isso levou anos no nosso mundo, no mundo deles. E eles aproveitam a ocorrência do torneio Tribruxo para enfiarem o Harry, o que não poderia acontecer, porque o Harry não tinha a idade suficiente para estar naquele torneio. Porém, o Dumbledore, para tentar, falou, deixa rolar para ver o que querem, né? Foi uma decisão bastante ousada,
E que super a cara do Dumbledore, que sempre foi uma pessoa que botou a cara no sol e botou a cara dos alunos dele no sol também. Então, isso Deixa eu só falar um pouquinho. Isso dá um outro programa, porque para falar do Dumbledore, da relação do Dumbledore com o Harry Potter, que é bem Mas então, não tem como a gente fazer esses. Vejam bem. Não aqui, beleza. Beleza. Não, deixa eu só falar uma coisa que é importante aqui, galera. Filme 1 e 2 do Harry Potter, pra mim, um pouco infantil e maravilhoso. Filme 3 e 4, eles passam para adolescência, literalmente adolescência, só que já começa a coisa a ficar um pouco mais séria. Tem aquele filme 3, que é o do tempo, né? Que a Hermione manipula o tempo, que é quando aparece de novo o Sirius Black. E aí tem o Lobo contra o... Prisioneiro de Azkaban. Que é o Prisioneiro de Azkaban, que tem aquele lance lindo, maravilhoso daquele... Eu não lembro qual que era o bicho, ele parece um dragãozinho. O Bicurso, que é do Hagrid, que é o gigante. E aí, no filme 4, que a Daniele está falando agora aí, sobre o Cálice, nós temos o torneio Tribruxo. E isso aí, ele, para mim, muito pessoal, até eu sei que eu estou falando para mim, mas é óbvio que todo mundo acha a mesma coisa que gosta de Harry Potter, é um marco no cinema, né? Porque ali, você não tem mais o Harry Potter pegando o pomo de ouro, jogando ali o seu quadribol. Ali você tem um torneio que vem gente do planeta inteiro, outras escolas, é algo assim É o Interescola. É o Interescola. Mas ele foi muito marcante, porque você usa crianças para um assunto muito adulto, né? É um torneio muito adulto. É um torneio onde você encontra o psicológico, aquelas crianças irmã de alguém debaixo d'água, e não é uma coisa real, é uma coisa psicológica. Você vai encontrando ali os professores de Hogwarts muito, muito tensos com a situação do Harry Potter. Nós, enquanto vemos Harry Potter, nós não entendemos direito o porquê do comportamento do Severus Snape com o Harry Potter, ou a própria professora, a professora Minerva com o Harry Potter, ela sempre teve uma relação de cuidado, mas nunca uma relação explícita de muito carinho, que tudo que ela gostaria de ter desde o começo era pegar aquele neto dela, como se fosse um neto para ela, e abraçar de todas as formas. Só que eles ficam tomando um cuidado para deixar o Harry Potter ser alguém igual, né? Um tratamento igual, mas no fim das contas não era nada igual. Então esse filme, que o Harry Potter ele passa para a vida adulta, vamos dizer assim, que ele não é adulto ainda, mas ele passa a ser aquele menino mais novo no torneio Tribruxo e presencia a morte do Cédric, aquilo ali é difícil demais. Marca talvez o nascimento do como é que chama o Cédric lá, o vampiro do... Cedric. Me ajuda aí, universitários. Robert Pattinson. Marca talvez o nascimento do Robert Pattinson para o cinema, talvez, não que ele não tenha feito nada antes, não sei, mas ali marca demais, e hoje o cara é o Batman. Entendeu? Agora, falando sério, sem zoeira. Ser o Batman é um personagem que exige muito da pessoa. E ele começa. Excelente. Mas ser o Batman exige demais. E ali naquele filme, ele traz para o Harry Potter um conforto também. O Harry Potter, a Daniele que fala isso. O que tem a ver com os Horcruxes? Pode ser chato, eu tô comentando o Harry Potter. Quer falar? Deixa ele falar. Eu tô falando de Harry Potter aqui, cara. O Cédrico, o que eu acho legal dele é que todos que encontram com o Harry Potter vão se afeiçoando por ele, vão criando nele não só esperança, mas um carinho muito grande, ou de cuidado, ou de companheirismo, ou de depender dele. Sempre tem isso. Não, isso é um pouco médio, porque tem logo na sequência disso, ele se torna um menino que mente, porque ele fala que vocês sabem quem voltou, e aí boa parte das pessoas se voltam contra ele, alguns pais não querem mais que os filhos voltem para Hogwarts, ele vira um menino meio problema, assim. Mas ele é o medo, né? Ali é o medo, né? Dele estar certo, né? Não é esse para-raio do carisma, ele não é. É que o Cedric, ele realmente... Não falei que ele é um para-raio do carisma. Estou falando que o Harry Potter é muito marcante na vida de todo mundo. Sim, mas ele galgou isso, não é um negócio assim. O Diggory, por exemplo, ele é um menino querido. Ele é um cara querido na escola como um todo. E associam a morte do Diggory a ele. Culpam ele da morte do Cedric Diggory. Mas é óbvio, o menino voltou morto, só estavam eles dois, ninguém viu nada do que aconteceu. Enfim. Mas tudo isso porque o Érico perguntou se o portal não era uma Horcrux. Nunca foi. Não era. A próxima Horcrux aparece no filme. O que eu tô querendo dizer, só toda essa loucura que a gente teve agora, não sei nem de quanto tempo,
é que eu só falei que a gente vê o livro, o diário do Tom Riddle, lá no filme 2, e a gente não sabia que aquilo era uma Horcrux, porque esse tema só vai ser abordado depois no filme 6. Então, durante todo esse período, esse assunto nunca existiu. A gente só vai falar disso no filme 6. E aí, no filme 6, vai ter um revival lá, uns flashbacks de um aluno, que era o Tom Riddle, e aí a gente vai saber que o professor Slughorn, que o Dumbledore, inclusive, é chovendo molhado elogiar o Dumbledore, a inteligência e perspicácia do Dumbledore e a coragem do Dumbledore. Mas ele, estrategicamente, traz o professor Slughorn, que era um professor que adorava os queridinhos, os alunos mais disciplinados, os alunos brilhantes. Ele colecionava alunos brilhantes. E esse cara, ele teve um papel importante com o Tom Riddle e ele tinha uma memória, o Dumbledore tinha uma memória na penseira dele de uma conversa do professor Slughorn com o Tom Riddle, adolescente, que viria a se tornar, vocês sabem quem, e que estava alterada. E o Dumbledore sabia que aquela memória estava alterada, e se estava alterada, é porque alguma coisa importante havia ali. E o Dumbledore não teria abertura com o Slughorn para conseguir essa informação. Então, ele muito sabiamente faz um último convite ao Slughorn para voltar para Hogwarts para dar aulas, porque desde que ele ensinou tudo que ele sabia com muito cuidado para um sujeito, um menino adolescente lindo e super sedutor e aplicado, que veio a se tornar o apocalipse do mundo deles, ele se afastou, obviamente. Que era o Valdemar, né? Vou falar Valdemar, que ela não quer falar o nome do cara direito, então é o seu Valdemar, certo? Aí, ele virou o Valdemar, a Fênix Negra do X-Men. Estrategicamente, ele estava acompanhado do Harry Potter. Por nada, só vamos ali que eu vou falar com um amigo meu. Estrategicamente, ele não combinou nada com o Harry, mas na porta de onde estava o Slughorn, ele fala, ele vai tentar te colecionar porque ele gosta de pessoas assim famosas como você, então seria bom se você permitisse. Porque o Dumbledore, ele é esse cara, né? Ele é esse cara. Enfim, e aí o Harry se permitiu. Ele é como se fosse empresário hoje em dia, né? Ele é mais, né? Ele é muito mais, né? Ele é muito mais. O homem tem estilo, ele sabe das coisas e é uma pessoa boa, sempre foi uma pessoa boa, apesar de muito perspicaz. Enfim. E aí, então, é quando a gente tem acesso à questão das Horcruxes, porque a missão do Harry Potter nesse filme, esse filme todo, ele só acontece para que o Harry Potter consiga se aproximar o suficiente do professor Slughorn, para que o professor Slughorn forneça a ele a memória real e que aí nós saibamos o que foi que aconteceu. E é a partir desta memória que nós soubemos que este garoto, Tom Riddle, perguntou ao professor sobre Horcruxes. O que é? Fala. O Dumbledore, essa é uma pergunta genuína, agora eu não sei mesmo, não é para o programa, não. Até porque eu já falei que o cara chupava sangue de vaca, né? E era de unicórnio. Então, a galera, eu já perdi a galera naquele comentário lá. Até tive que cortar o vídeo e fazer de novo. Então, ali eu perdi a galera que eu tô ligado. Mas eu queria saber o seguinte: até então, nem o Dumbledore sabia que era o feitiço das Horcruxes. Não sabia. Mas ele sabia que... essa informação que o Dumbledore queria, por quê? Então, mas peraí, quando mata o livro com o dente do basilisco, dali sai o espírito da Horcrux, sai um pedaço do espírito. Qual que é a suspeita do Dumbledore ali? Eu não lembro. A suspeita do Dumbledore era essa, de que fossem Horcruxes. Por quê? Porque o Dumbledore de um anel que era dele e que ele vinha tentando destruir. Ele estava tentando destruir há muitos anos. E era justamente isso que ele suspeitava. E ele precisava ter essa certeza justamente para livrar a pele dele. Só que ele já estava muito condenado pelo poder do anel, pela maldição que habitava naquele anel. Tanto que a mão dele já estava ficando toda gangrenadinha, assim. Mostra a mão dele, assim, muito preta, assim, ao redor dos dedos e tal. E essa é a próxima Horcrux que nós vimos. E é quando o Dumbledore fala para o Harry. Ele fala, ele ocultou porque ele tem vergonha, minha suspeita de ter ensinado justamente a esse sujeito. Então eu entendo, mas eu preciso dessa confirmação e a partir disso nós vamos buscar essas Horcruxes para destruir. E aí é quando o Dumbledore abre a gaveta dele e fala, assim como esse anel que eu estou usando, teve uma coisa que você já teve contato, que é esse diário aqui. E foi aí que nós soubemos que o diário, lá no filme 2, era uma Horcrux, isso a gente já está no filme 6. Né? A gente era criança. Quando passou o primeiro Harry Potter, é chocante o que eu vou dizer agora. Inclusive para você, Ju. Eu tinha 12 anos. Nossa. Então vai. Nós temos, por enquanto,
O diário. O diário, o anel, e aí é que tá. O Dumbledore leva o Harry para essa cena que você quer falar, dessa cena, que eu sei que você gosta muito, que é quando eles vão para aquela gruta, que tem umas águas para tomar. Ah, nossa senhora. Nossa, eu lembro da cara dele bebendo. A cara dele é boa demais. Ele passa, parece que ele ia morrer lá. E lá eles encontram Mas o você começou do bracelete. nada, né? Você não contou do começo. Para as pessoas que não lembram, você não quer explicar o que é a cena? Eu não lembro direito. Dumbledore e Harry Potter estão em Hogwarts, e aí vem a primeira mentira que aconteceu no filme, que o Dumbledore falou assim, a gente vai aparatar lá para o lugar Mas, onde... ô Dani, só rapidinho, antes de você falar, as Horcruxes, elas tipo assim, não são especificamente os objetos. Ele colocou nos objetos, mas é uma magia negra muito forte, não é isso? É o espírito dele fragmentado. Mas é porque ele guardou o espírito. Mas ele faz essa... Através do assassinato de outras pessoas, em momentos diferentes da vida dele, o Tom Riddle, e até então ele foi se tornando, cada vez que ele fazia essa magia, ele sacrificava a vida de alguém para aprisionar parte dele a um objeto. E assim se perpetuar. Através disso, ele foi deixando de ser um ser humano para se tornar aquela figura que vocês viram, que todos nós vimos. Então, Valdemar. Cobra. Valdemar. Ele é uma cobra coisa tão horrível o que ele fazia, que ele foi deixando de ser humano. É um crime de assassinato. Então, era isso. É isso. Tá? Então, tem pedaços da alma dele em momentos diferentes da vida dele. Tanto que quando a Gina está conversando com o livro, ele se materializa em algum momento na Câmara Secreta. Vocês lembram disso? Ele vem adolescente, conversa, troca ideia. Era um menino lindo. Chegou uma coisa aqui, desculpa, perdi minha atenção. Enfim, era isso. Aí, eles estão em Hogwarts, aí aparatam. E aí o Harry fala, mas dá para aparatar de Hogwarts? E não é permitido aparatar em Hogwarts. Ninguém aparata para Hogwarts ou de fora para Hogwarts. Aí vem uma fala mentirosa que o Dumbledore diz, ser o diretor de Hogwarts tem alguns privilégios. O que é mentira, isso nunca aconteceu. Eles quiserem encurtar ali o caminho até eles chegarem no meio daquela ilha, para chegar naquela gruta, e aí tinha o que era aquilo, né? Amuleto. Uma fonte, parecia, com uma água amaldiçoada que o Dumbledore tinha que tomar e ele não quis que o Harry tomasse, e aquilo ia acabando com a pessoa por dentro, tanto que ele não conseguia mais tomar, e é essa cena que o Eric está falando. O próprio Dumbledore começa a chorar e fala, não dá mais, e o Harry, acabado, fala, só mais um pouco, professor, por favor. Porque o Dumbledore fala no começo, eu vou parar e você vai me obrigar a fazer. Não me deixa parar, porque aquilo era uma coisa insuportável. Eu não sei que tipo de sentimento e de o que vai sentindo, mas devia ser pior, porque se o Dumbledore não estava conseguindo, quem consegue, não é mesmo? Imagina o ratinho lá, o ratinho do filme lá, aquele... O Peter Pettigrew. O amigo traidor. Quando você falou ratinho, pensei em outra figura. Fiquei na dúvida também. Não, do Harry Potter. Enfim. Só quem conseguiria fazer isso aí era o Dumbledore e o Dobby. Dobby, que é o melhor personagem da história do cinema. Enfim. Dobby Quando isso acontece, é liberado, depois que termina todo esse aguaceiro e todo esse sofrimento do Dumbledore, eles conseguem encontrar um medalhão que antes havia pertencido ao Regulus Black, que é irmão do Sirius Black. Só que, e aí, enfim, né, o Dumbledore... Gente, é com spoiler, né? Faz anos que isso aconteceu, né? Essa merda. Só quem não viu Harry Potter ainda tá vendo o programa aqui por algum motivo, meu, desculpa aí, faz tempo que acabou já. É nesse momento que eles retornam a Hogwarts, e é nesse momento que o Draco Malfoy tinha a missão de matar o Dumbledore. Ele tinha combinado, ele tinha sido nomeado por vocês sabem quem, porque os pais dele eram comensais da morte, e ele estava sendo introduzido nesse universo, e esse já é um momento em que a batalha, a guerra já está muito estabelecida, porque é pós-Ordem da Fênix, então as coisas os lados já estavam muito claros, e os conflitos já estavam acontecendo, na verdade. Quando isso acontece, a Cissa, mãe do Malfoy, tinha feito um pacto perpétuo com o Snape, que era um comensal da morte infiltrado, porque
ele foi um comensal da morte, mas ele não concordava com as práticas, então ele deixou de praticar, ele nunca foi um seguidor, inclusive, mas para poder manter o disfarce dele, ele combina com a Cissa, que foi pedir para ele, que é a irmã da Bellatrix, inclusive, a Bellatrix é tia do Draco Malfoy, vão as duas na casa dele, e ele combina de proteger perpetuamente, né, num voto perpétuo, que chama? É. A tia Polly, ela é irmã da Bellatrix? Ela é irmã da Bellatrix. Mano, aí me pegou agora, hein? Ela é irmã da Bellatrix. E o Snape, ele foi um comensal da morte por quê? Alguém sabe? É porque ele não conseguia o carinho, o amor da mãe do... Não sei. Eu não li os livros, né? Estou falando tudo isso aqui, não li os livros. Da nossa família, quem poderia dizer isso foi a única pessoa que leu, que é a nossa mãe. Deixa eu só pedir pro respirador aí sair um pouquinho do microfone. Não faça isso, cara. Não faça isso. Alguém pode assistir esse programa. Respirador. Mas, enfim. E aí... Presta atenção, Júnior. Para. No momento em que o Draco vai matar o Dumbledore, o que acontece? Na verdade, ele salva como é a hora? O Draco vai matar o Dumbledore e ele não consegue. Ele dá uma fraquejada. O Draco Malfoy... O Harry Potter vê o Snape. O Harry Potter desarma o Draco, e isso é importante, porque qual era a varinha? Isso é muito importante, porque além das Horcruxes, existe uma outra coisa no universo de Harry Potter que se chama as Relíquias da Morte. Isso é muito, muito, muito importante. E o Dumbledore é um sujeito de tal magnitude. Mas, ó, só para deixar um alerta aqui para o pessoal que eventualmente esteja nos assistindo, nós vamos fazer depois um programa com as Relíquias da Morte, tá? Então agora vai ser o resumão da Daniela e depois... Porque Harry Potter é um universo que nós podemos ficar brincando a vida inteira aqui. E eu tenho certeza que quem gosta vai se divertir. Depois falamos das Relíquias da Morte com profundidade. Agora o que a Daniela fala tá valendo, mas não se preocupem com o raso que será agora, não, que hoje é para outro tema. Mas vai lá, Laura, manda bala. É só importante mencionar o que aconteceu nesse momento em que o Draco tenta matar o Dumbledore e tal, e não consegue. Isso tem um reflexo no futuro, porque a varinha... Lembra que todo mundo que é bruxo vai lá no Olivaras, a varinha escolhe a pessoa, e lá. A varinha do Dumbledore é muito diferente. Ela é uma relíquia da morte, porque o Dumbledore, ele é esse cara. E o que acontece é que acho que o Draco desarma o Dumbledore, eu não me lembro exatamente, e o Harry desarma o Draco. E o Harry, agora eu não me lembro a sequência, mas alguém mandou um Petrificus Totalis nele, ele fica imóvel. Por que eu estou dizendo isso? Foi o Dumbledore. Foi o Dumbledore. Dumbledore faz um Petrificus Totalis no Harry, para o Harry não se envolver. É isso mesmo. Porque, obviamente, né, o Dumbledore ele já sabia que o Draco foi para a escola naquele ano para tentar assassiná-lo. Ele já sabia disso antes das aulas começarem, obviamente. Não porque o Snape contou para ele porque era um infiltrado. Ele sabia disso porque o Dumbledore deve estar sabendo dessa conversa, né? Assim, nesse momento, ele sabe que a gente está tendo essa conversa desse tanto. Então, ele já sabia disso e ele estava disposto a permitir isso porque ele já estava morrendo de qualquer forma por conta do veneno do anel. Então, ele já estava morrendo, ele já tinha combinado isso com o Snape. Então, isso já iria acontecer. E ele combinou com o Snape. Snape, quando chegar a hora, você me mate, porque assim você vai firmar a tua fidelidade com o lado de lá e a gente vai ter mais acesso para ganhar na batalha. Isso é importante de acontecer. Então, ele realmente, assim que eles voltam com o medalhão na mão, ele põe um Petrificus Totalis no Harry, para o Harry não se envolver, que é aquele que a pessoa fica, né, petrificada. O Draco desarma o Dumbledore. Só para você, isso que você está falando é a varinha das varinhas. E quando uma pessoa desarma o cara... A varinha passa a responder para a pessoa. É outro mestre. O Dumbledore era o mestre. Isso aconteceu de uma tal maneira que depois que o Draco foi desarmado pelo Dumbledore, pelo Harry Potter, em algum momento... é isso. O Draco chega, acho que para... Eu não me lembro a ordem, gente. Eu sei que o Harry, acho que em algum momento, o Draco desarmou o Dumbledore, o Harry desarma o Draco, e eu sei que no fim das contas, a varinha das varinhas
era fiel ao Harry. E é por isso que eu fiz esses parênteses. Não me lembro a ordem da cena. E nesse momento, o Draco realmente não consegue matar o Dumbledore. Não conseguiria mesmo, até porque uma coisa que é importante dizer, que não é dito o suficiente, é que o Draco sempre foi um menino bom. Ele sempre foi um menino bom. Ele era filho dos pais dele, os pais dele estavam envolvidos naquilo lá. Chega uma hora, os pais dele não concordam mais também com as coisas, estavam absolutamente assustados também. Enfim, ele não conseguiria mesmo uma façanha dessa magnitude. E aí o Snape mata o Dumbledore. O que acontece aqui no próximo filme, que aí realmente começa a guerra, que é o filme 7, com a morte do Dumbledore, o Snape assume como diretor de Hogwarts, e aí, pelo outro lado, Tivemos até agora 2 Horcruxes. 3, né? O Diário, o Anel e o Medalhão. O medalhão, tá. Só que o Dumbledore tomou as águas para achar o medalhão. Só que quando começa o filme 7, o medalhão que eles tinham em mãos não era o medalhão real. Era um medalhão falso. Não era o medalhão de fato. Fizeram uma réplica desse medalhão e esse medalhão que estava escondido. Então, o Dumbledore, na verdade, tomou todas aquelas águas em vão. Esse medalhão, não sei se vocês vão lembrar, quando o filme 7 começa... Era de uma prima dona, não era? Era o medalhão de uma prima dona, não era? Oi? Tô brincando. Vai, continua. Quando o filme 7 começa, vocês vão lembrar exatamente desse momento. Começa com a Hermione apagando a mente dos pais dela. Sim. E indo embora. E eles vão vagar. Agora acabou, não tem mais escola. Até tem a escola, mas o Snape que está lá, as crianças estão completamente exiladas. Está acontecendo uma caça aos alunos e às pessoas que são mestiças. E essas pessoas estão sendo literalmente assassinadas. Inclusive as que dão... Como chama? Que protegem essas pessoas, que acolhem essas pessoas. Os bruxos, ainda que sendo puros, que estão acolhendo essas pessoas mestiças, também estão sendo assassinadas. Então, o clima é esse. Então, essas pessoas não vão mais para a escola. Harry Potter não tem lugar, apesar de ser puro. Hermione, essas pessoas... E eles estão na missão de achar as Horcruxes, então eles não iriam de qualquer maneira. Mas outras crianças não teriam acesso a estudos. Pelo contrário, estão sendo procuradas e assassinadas. Então, esse é o clima do filme. E aí tem uma poção polissuco para entrar no Gringotts. Vocês lembram disso? Lembro. Descobrem uma Horcrux que está com a Bellatrix, que é um cálice, tipo um copinho. E o medalhão, eles usam a poção polissuco para entrar no ministério, porque o medalhão está no peito... Ah, o que aconteceu? Deixa eu voltar antes. Do dragão. Não, está no peito da Umbridge. Peito da Umbridge, isso. Mas, voltando, como o medalhão pertenceu antes ao Regulus Black, que é o irmão do Sirius Black, o Harry foi quem herdou a casa do Sirius Black depois que o Sirius Black foi assassinado no filme 6. O filme 6 ele é um horror, assim, ele é um massacre, tudo aconteceu ali naquele filme. Quando isso acontece, eles vão para a casa do Sirius, que é a casa do Harry, que o Harry ia morar com o Sirius finalmente. E eles conversam com aquele duende que trabalhava lá, que é racista, inclusive, que é o Creature. E ele xinga os mestiços, tal. Ele tem umas questões ali. E ele fala que a casa tinha sido roubada enquanto estava vazia e que aquele ladrão, que é o Mandangas Fletcher, tinha levado esse medalhão. E o Mandangas Fletcher realmente vendeu esse medalhão e estava com a Umbridge. Então, eles vão atrás do Mandangas Fletcher. Tem todo um rolê até chegar e o medalhão estava com a Umbridge. E aí eles tomam poção polícia. Eles sequestram uns funcionários do Ministério para poder acessar o Ministério, se passam por eles, inclusive o Rony, coitado. Lembra que ele aparece num julgamento, ele era marido de uma mulher lá, a mulher dá um beijo nele, enfim. Tem toda uma sequência. Depois disso, eles vão pro... Se eu não me engano, tá? Aí eles vão pro cofre da Bellatrix, destroem esse cálice. Quantas eu já falei? O diário, o anel, o medalhão, o cálice. Filme seguinte, o Harry consegue entrar em Hogwarts. Eu não sei se vocês... Como eles estão banidos e é super perigoso voltar... Mas aí foram 4 já. Foram 4. Qual que é o 5? É a tiara da Helena Ravenclaw. Tiara da Helena. E o 6º? O 6º são os 2.
São Não, os é a dois. Nagini. É a Nagini, que é a cobra do Voldemort. Tá. E o E o sétimo, sétimo eu lembro. Deixa pro final do filme. Nosso filme aqui. Deixa pro final. Eu lembro qual é o sétimo. mas só para refrescar O sétimo é o counter do Valdemar, né? counter, o que é isso? É o inimigo lá do Valdemar. Não, Harry Potter é o sétimo? É o próprio Isso. Harry Potter, exato. Ele é o counter. Quando você tem alguém que você não consegue ganhar na briga, é o seu problema no videogame, ele é o counter. Eu não sabia disso. Enfim, mas só para refrescar a cabeça da galera, para chegar na quinta Horcrux, que é a tiara da Helena Ravenclaw, que é uma das fundadoras de Hogwarts, né? É o Salazar Sonserina, a Helena Ravenclaw, o Gregory Grifinória e a Helga Lufa-Lufa. Então são essas pessoas que são esses 4 fundadores. O Hufflepuff lá. Hufflepuff. Exatamente. Eu misturei português com inglês, né, nesses nomes, mas tá claro, né? As pessoas aqui são fãs, tá tudo certo. O que acontece? Eles estão banidos da escola. E aí, para acessar a escola, eu não sei se vocês lembram, o Dumbledore tinha deixado. Quando o Dumbledore morre, eles tiveram acesso ao espólio, como chama? A herança. O soldo, espólio. Pode chamar de herança. As coisas dele lá, as coisas dele. A partilha, eu queria falar partilha. E o Dumbledore havia deixado alguns itens para eles. E o Harry estava em posse de um espelho, que ele sempre... Um pedaço de espelho que ele via e tinha alguém muito parecido com o Dumbledore. De fato, era o irmão do Dumbledore, era o Aberforth Dumbledore, que tem um papel super importante também nessa história toda, que não vem ao caso agora, porque senão a gente não termina essas Horcruxes. E na casa do Abe, quando o Harry de fato consegue chegar lá, atrás do quadro da irmã do Abe e do Alvus, né? Que esqueci o nome da irmã. Eu vou lembrar. Tá na ponta da língua o nome da irmã deles. Ariana morreu, né? Ariana morreu numa briga entre os dois no passado. Os dois começaram a se atacar com magia, reconstituiu, pegou nela, ela morreu. O Abe culpava o Alvus e os dois nunca mais falaram. Um inferno, uma merda, um horror, climão, uma bosta. E ela vive num quadro. E atrás desse quadro há uma passagem para chegar a Hogwarts. E é assim que eles entram. Não sei se vocês lembram. Então, o Harry, quando ele volta para a escola, no começo do filme 7, ele não volta sozinho. Ele volta com os integrantes da Ordem da Fênix, que inclusive tem alguns aurores do Ministério da Magia, que já estavam na causa há algum tempo. Então, é assim que ele entra, e é assim que ele conta para McGonagall, que ela ainda falou assim para ele, o que você precisa, já que você está aqui? Aí a McGonagall expulsa o Snape, inutilmente, enfim. Para quem não lembra dessa cena, rapidinha, é importante falar isso aqui. Gente, nesse momento nós estamos desesperados se o Snape é ou não vilão mesmo, né? O homem que matou o Dumbledore. Só que o Dumbledore... nunca estivemos. Quem gosta de verdade do filme ficou prestando atenção, o Snape cochicha. O Snape matar ele, o Dumbledore falou, Severus, please. Você vai fazer isso, sim. Se vira e pode fazer. E depois o Snape, talvez o maior guerreiro naquele momento vivo, né? Que tem Ele sempre foi mais forte. Ele é muito forte, ele é muito técnico, ele é muito forte. Ele dá um rasante para trás ali e foge da Minerva, né? Então, assim, a Minerva, com todo respeito à Minerva. Vai da bruxa, mas o Snape ele era do nível do Dumbledore, sabe? Não era um nível normal. E aí ele pega e vai embora. Ele era muito, muito foda. Ele é muito zica, ele inventou muita coisa. Quando ele vai embora daquele jeito ali, pra mim, naquele momento, que é aquele desespero, é um desespero total, atroz, esse filme desde o 6 até em diante, mas o 7 partiu em parte, é um desespero total, naquele momento que o Snape dá aquela fuga, aquilo eu falei, que delícia, meu. Finalmente tá chancelado aqui, que ele tá do lado bom. Ele tá do nosso lado, a gente fica assim, tá do nosso lado, né? Ele fugiu da Minerva pra nem lutar com ela. Vai, Laura, só pra galera... Dá dó dele, dá dó. Covarde. E ele, coitado, nossa, coitado. Dá muita dó. A cena dele morto lá, ferido de morte, que ele saca do pensamento ali, entrega pro Harry Potter e fala, tá aí, ó. Tá aqui a verdade.
E o Dumbledore foi muito mais prático do que ele, porque ele é o cara que, quando o Dumbledore falou do que era o Harry Potter para o Snape, lá atrás, bem antes do Dumbledore no filme 6 chegar para o Harry e falar: tô com umas suspeitas de umas tais de Horcruxes. Então, essa conversa dele, do Snape, aconteceu muito lá no passado. E o Snape ainda diz assim: então quer dizer que você criou o menino como um porco pro abate? Porque quando o Harry descobre que ele se dói com isso. Até porque o Harry era o filho da mulher que ele amava, né? E sempre amou a vida inteira. Tanto que o patrono dele é igual ao da Lily. E o Dumbledore ele se dói. Ele ainda fala assim, Lily, ainda? Ele falou, sempre. Sempre. O Snape, bom, dá para fazer um programa do Snape, dá para falar do Snape por dia. Mas a cena dele, do Harry Potter vendo o pensamento dele no final, é uma das cenas também, para quem não se lembra direito aí, é uma das cenas também mais impressionantes para mim da história do cinema. É uma coisa que, se você estiver envolvido na história, se estiver envolvido naquela sequência de cenas, é uma coisa muito marcante, muito. Muito marcante. Ô, Daniel, e ó, só para repassar aqui, tem os nomes certinhos. Ó. O Diário de Tom Riddle, que nós já falamos, Tom Marvolo Riddle, o Anel do Marvolo Gaunt. É da família dele, deve ser do pai dele. Eu não sei exatamente de quem que é esse anel, mas deve pertencer à família do Tom, então. O medalhão de Slytherin, a Sonserina, né? O medalhão de Sonserina. A taça de Salazar. A taça do Hufflepuff. É essa que eu tô chamando de cálice, que estava no cofre da Bellatrix. Isso. O diadema de Ravenclaw. A tiara da Helena Ravenclaw, que eu falei. A cobra Nadine. E o último, tá o próprio Lorde aqui. Só que é errado, porque é o Harry. É que ele passa. É que quando... olhar isso, é exatamente isso. É que nesse momento eles estão misturados aí, né? Eles estão misturados. Um já não... no sonho, um não sabe quem é o outro, já misturou tudo. Já tá... no começo, quando ele vai dar o golpe, quando ele mata os pais do Harry, vai matar o Harry, é ali que passa a parte dele pro Harry, né? Sim, por isso que eles estão ligados. O assassinato mas o Harry não morreu ali porque a mãe dele tinha também jogado um feitiço nele. De proteção. Um feitiço antigo que era de amor ali, um feitiço de proteção. Isso aí pode até ser história de verdade do Harry Potter. No nosso canal aqui, nós vamos acreditar que ele é o eleito e que o outro Valdemar não tem nada para fazer contra ele, não mata. Nós aqui mudamos o final da história. Não, ele mas é que foi poderoso esse feitiço que a Lily fez para criança. Enfim, não sei o que eu estava falando. Só antes da gente voltar para as Horcruxes, porque tem uma coisa do Snape. No filme 3 tem uma coisa muito importante, que é o Prisioneiro de Azkaban. Só para falar, para fechar um pouco essa questão da relação do Snape com o Harry Potter, é muito triste o filme 3, porque é quando o Harry começa a sentir... Ele é atacado por... Comensais da Morte. Não, é os... Dementadores. Por dementadores. E ele tem um verdadeiro medo de dementadores porque ele desmaia. Inclusive nas aulas do professor Lupin, para ele é muito desafiador. E os dementadores, eles sugam a sua alegria, a sua vitalidade. E para você combatê-los, você tem que transformar aquilo numa coisa alegre, numa coisa humorada. Tanto que o feitiço é o ridículos que o Lupin ensina para combater. Mas para que você consiga trazer um espectro patrono, que seu patrono consiga te ajudar nessa hora, você consiga conjurar esse feitiço, é através de memórias felizes. E o Harry não as tinha. Isso é uma questão muito séria, né? Porque ele é um menino órfão que foi criado por... Só um minuto, você não vai falar o que eu vou falar aqui. Para quem não se lembra, como chama? Espectro patrono? Esse feitiço ele é fundamental. Mas fundamental em um dos filmes, em uma das cenas também mais impressionantes da história, que é quando ele vê aquele... desculpa, não. Achei que você ia falar porque... Não, eu falei que era importante falar uma coisa da relação do Snape com o Harry, porque o que acontece? Como a Hermione... O Harry, ele se ferra ali, ele cai, né? Ele não consegue fazer o patrono, porque ele não tinha uma memória feliz. E aí ele desmaia, e aparece a espada da Grifinória para ele, e vem um outro patrono. Esse patrono era do Snape. E quando ele volta, é que ele vê. Então, assim, a relação do Snape com esse menino é uma coisa que a gente vai ver lá, vai se construindo ao longo de muitos e muitos anos. É uma coisa muito especial, assim, é muito, muito, muito bonito mesmo.
Você já me convenceu, vou assistir o filme de novo hoje. Eu também, tô com muita... E eu, então? Meu Deus, eu nem sabia que tudo estava na minha cabeça assim tão fresco agora. Enfim, porque se a gente pensar na relação da Minerva e do Snape, que são os principais, né? Tirando o Dumbledore, tirando os pais do Rony Weasley, vamos pensar na escola e estratégia. Estratégia da... Sirius, né, que são bastante... Não, mas o Lupin e o Sirius eu não considero, porque o Sirius é parente, é um pai para ele, o Sirius é outra relação. Eu tô falando do Lupin também. Eu tô falando da estratégia de guerra, a estratégia da escola do futuro. A estratégia do futuro, apesar do Sirius ter também, achar que tem que matar o mal pela raiz e ir pra guerra, o Dumbledore, ele tenta usar estratégia inteligente. O Snape e a Minerva, eles tentam ser professores do cara. Eles tentam ser disciplinar. Tem outra pessoa aí também, o Hagrid. O Harry também não. O Harry também ele não tenta ser disciplinador. Quem tenta ser disciplinadores ali, disciplinadores são Minerva e Snape. A Minerva dá a Nimbus 2000 para ele, que é um ato de... deu uma vassoura para jogar quadribol. Você pensa, pô, era obrigação? Claro que era obrigação. Era obrigação para ele ir lá comprar os doces. Lembra no filme 3 que eles vão no esqueci o nome, Hogsmeade, na lojinha de doces, lá era um passeio da escola. E tinha que pedir a assinatura dos pais para poder sair da escola. A Minerva não assinou esse caralho desse Não assinou. Então. Mas assim, depois ela dá a vassoura mais cascuda que tem para ele jogar o quadribol em alta performance. E ela demonstra ali um carinho que faltava nos disciplinadores. Só que o Snape, ele não demonstra carinho pelo Harry Potter a vida inteira. Enquanto demonstração, enquanto fantasia, enquanto máscara que usava para poder despistar o mal. Mas essa do Espectro Patrono, aquela de não retalhar o Harry Potter quando ele dá no Malfoy, no Draco Malfoy, que ele dá o feitiço que suga o sangue do Malfoy. Peraí, então é muito importante pensar nessas duas relações com o Harry Potter, porque elas são fundamentais, principalmente a do Snape, que tem um personagem muito central. E um ator assim que Deus o tem. Morreu ele, morreu a tia Polly, né? Então, que Deus os tem. Acabou de morrer. Robbie Coltrane morreu semana passada. Então, mas como foram fenômenos, vai. E a Danielle, ela omitiu, mas o Dumbledore chega e pergunta. Além dele falar, você criou ele pro abate, aí ele pergunta pro Snape, então você se afeiçoou ao menino? Não me diga que você se afeiçoou ao menino. Então, tipo assim, aí você fala, o que esse velho não gostava do Harry Potter? Então, o filme também levanta essa lebre, né? A gente pode falar disso em outro ocasião, mas o filme também, no filme 6 tem uma outra coisa. Como assim esse velho não gostava do Harry Potter? Peraí, isso é importante falar. Tem gente assistindo. Não, mas é que o livro e o filme, eles tentam levantar uma suspeita, o livro muito mais, pelo que a mãe contou. Eles tentam levantar uma suspeita de que o Harry não conhecia tão bem o Dumbledore, assim. E realmente tem uma construção disso. Tem dois suspenses que eles tentam fazer no filme. Uma é o Snape traiu, o Snape realmente era um traidor, e a outra questão era o Dumbledore talvez não fosse, talvez vocês não tenham as informações que vocês fizeram. Tem até uma conversa, no casamento do Gui com a Flair, tem uma jornalista que ainda fala para o Harry, fala, mas menino, você não sabia que o Dumbledore, dessa briga do irmão, nananã, você realmente conheceu o Dumbledore? Ela até dá um cheque nele, assim, porque ele deixou o que ficou de herança para eles, não eram coisas que estavam explicadas, que eles sabiam como lidar, sabe, ele deixa o livro do conto do Beedle Bardo para dar as dicas das Relíquias da Morte para Hermione, que é uma menina mestiça, que não cresceu com aquelas histórias. O Rony sabia história para frente, mas o cérebro não ajudava a decifrar. E a Hermione não... Então, assim, eles tentam levantar uma questão de se o Dumbledore de fato estava jogando nesse time. É que ele, tipo assim, não é que ele estava jogando, ele ia fazer o necessário para destruir o outro lá. Ele ia fazer o que fosse necessário para destruir o outro. E o plano dele deu absolutamente certo, né? Absolutamente certo, mas o filme, só estou dizendo, não tô colocando aqui em xeque o caráter do Dumbledore. Estou dizendo que o filme, para o suspense, para que as coisas tivessem... Eu não preciso disso, eu acho que esse filme é extremamente emocionante. Mas o filme tenta dar essa direcionada, o livro mais ainda. Eu não tive, em momento algum, isso no filme com o Dumbledore. Então, para mim, foi muito falho. Eu não tive em momento algum, eu tive com o Snape, com certeza. Com o Dumbledore, mas zero. Com a Minerva, zero. Com a Minerva, zero. Com o Snape, zero.
teve isso. Nunca houve. E uma coisa que pouca gente sabe, Daniele, fala aí, qual que é o nome do Dumbledore? Pouca gente sabe disso, o nome inteiro. Todo mundo sabe o nome do Dumbledore. Não, o inteiro não. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Todo mundo sabe o nome. Brian. É meio americano, meio inglês. Brian. Enfim, gente, chegamos na escola. Próxima Horcrux era a tiara da Helena Ravenclaw. Quem dá a dica para o Harry, eles só tinham uma dica que ninguém vivo tinha visto essa tiara. Ninguém em vida viu essa tiara. Era isso. Então, talvez fosse uma lenda, talvez não existisse. E aí a Luna Lovegood dá essa dica para o Harry. Falou assim, então, ninguém vivo. Acho que você tem que conversar com alguém que está morto. E o fantasma da... Gente, eu tô falando que a tiara é da Helena Ravenclaw o tempo todo. É da Rowena, que é mãe da Helena, tá? O fantasma da Helena, que é filha da Rowena, que essa sim é fundadora Nossa, eu cometi uma gafe horrível, mas enfim. Essa sim é fundadora da Ravenclaw. Enfim. Sabe qual era que eu poderia fazer? Sabe qual era que eu poderia fazer na edição? Quando você lá atrás, que você falou fulano, ele escreve na tela ciclano. É isso. E aí o Harry vai falar com essa moça e ela fala, eu já falei onde estava essa tiara uma vez para um menino, inclusive você me lembra um pouco esse menino, e ele colocou magia negra no negócio, então eu estou muito arrependida. E aí o Harry debate com ela, e é uma dica, né, isso que ela deu, de que o Harry lembra um pouco esse menino. Porque era o Tom Riddle. Tom Riddle precisava da tiara justamente para transformá-la para fazer uma Horcrux. E aí ela dá a dica de que... Vocês lembram dessa dica? Está num lugar... Você lembra disso? Lembro. Está num lugar onde tudo está escondido. Se você tiver que perguntar, você não souberá. Mas se você souber, basta perguntar. Basta pedir, né? Ele tava naquela sala que era aquela zona. A sala precisa, ela é uma sala que quando você precisa de alguma coisa, basta pedir, Hogwarts vai te dar o que você precisa. Aquela sala ela vai ser qualquer coisa. Vai ser um lugar para você esconder coisa, vai ser um banheiro, vai ser a sala de treino, como eles fizeram na Ordem da Fênix, ela vai ser o que for necessário. Quando a Helena dá essa dica para o Harry imediatamente sabe, ele agradece e vai buscar. Ele acha, só que eles não têm como destruir. Então, enquanto ele tenta descobrir qual é a próxima Horcrux, e aí, nisso, a gente tem que fazer uma coisa um pouco antes. No filme 6, que eu falei que a grande missão do Harry era se aproximar do professor Slughorn para tirar dele qual era a lembrança real para então saber das Horcruxes. Além disso, o Dumbledore, que já sabia de tudo, e o Snape também, ele estava treinando, o Snape estava preparando o Harry numa coisa chamada oclumência. Porque eles já sabiam que existia um vínculo entre o Harry e o Dumbledore, e o outro, o que a gente não fala o nome Valdemar. E por conta disso, o Harry já tinha as visões e ele sentia vestígios no que eram as Horcruxes. Então foi assim que ele foi descobrindo as próximas Horcruxes. E vira e mexe, o Valdemar conseguia acessar a cabeça do Harry, porque o Snape é o melhor oclumente do mundo bruxo que existe no mundo inteiro. E ele ensinou bastante pro Valdemar menino, né? Ele ensinou provavelmente e estava ensinando o Harry a duras penas, né? Eu lembro. Tava difícil. Ali ele realmente não... Tanto que é nesse momento que o Harry consegue inverter, dominar a cabeça do Snape e descobre que o Snape sofria bullying. No livro isso nunca aconteceu. É que eles usam essa... Não importa o livro. Que é cinema, meu. Eu sei, mas o Harry nunca conseguiria, só tô enaltecendo o Snape, o Harry nunca conseguiria entrar na mente do Snape. Isso é uma coisa que é impossível de acontecer. Então, não vem falar mal do Harry Potter aqui nesse canal. O Harry Potter é o eleito. O Harry Potter é o eleito. Ele pode tudo. Vocês não podem falar uma coisa dessa. O Harry Potter você não gosta. Não sei não. Do Snape. Não sei não. Parece que ela gosta de Harry Potter assim? Só falar mal do cara, mano. Não, o cara não podia fazer o... Ela tá dando uma aula de Harry Potter, mas ela não gosta do Harry Potter. Ela não precisa resumir, não, que você não gosta de Harry Potter, não. Justo. Tudo isso foi justo. Enfim, é quando a Hermione... Você gosta mais do Ron Weasley ou do Harry Potter? Júnior. Então, pois é. Do Snape ou do Harry Potter? Do Snape ou Harry Potter? Não
disso. O Dumbledore ou Harry Potter? Todo mundo. Sirius Black ou Harry Potter? É isso. Não tem como escolher essas Lupin coisas. ou Harry Potter? Não. Sirius Black ou Harry Potter? Dá licença. A mina, Harry Potter. É Harry a Potter. mina morre. Hã? Dumbledore ou Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter 1000 vezes. Harry Potter. Gente, não quero responder não. São iguais. É o mesmo filme, é o mesmo universo. Não tem... Harry Potter é o moleque mais zica que teve na história, né? Isso é verdade. Bom, mas enfim, então eles destroem a tiara, quem destrói é o Rony e a Hermione, eles lembram da questão do veneno, do dente do basilisco e retornam lá para a Câmara Secreta para usar isso, então eles conseguem destruir. Você sabe que, vamos debater, você sabe que eu sempre me perguntei isso, por que não pegaram esses dentes infinitos do basilisco e não foram tentando destruir todas as Horcruxes, que era um problemão. Para quem não se lembra, as Horcruxes, além de serem descobertas, né? Elas tinham que ser descobertas. Depois era um problemaço para destruir. Não dá, mas você. Não, mas como é que você vai destruir um anel, por exemplo, com dente? Você tem que pôr fogo. Põe na boca o dente e morde. E o Dumbledore já tinha tentado de tudo com aquele anel. Morde ele. Tudo. Com o dente de... Tem uma outra coisa, né? Lá no filme 2 também, o Harry. Vocês lembram disso? Na Câmara Secreta, quando o Harry está lutando com o basilisco, o chapéu seletor. Sim, da espada. A espada da Grifinória para ele, porque o Hogwarts always fights back. Isso é uma coisa que sempre é dita. Que Hogwarts sempre se defende e sempre ajuda quem vai ajudar Hogwarts. Isso é sabido por todo mundo. Então, o chapéu seletor traz a espada. Então, o Harry também finca a espada. Então, a espada da Grifinória também tem o veneno do basilisco. E isso é importante porque lá na frentona, na batalha finalzona mesmo, quando a Nagini vem atacar, o Longbottom, Neville Longbottom vê o chapéu, ele pega a espada e ele arranca a cabeça da Nagini. Aí só faltava, então, a batalha épica super relevante, que era do Dumbledore e do Harry, e claramente o Harry perdeu. Só que o que Dumbledore não, Valdemar e Harry. Eu não consigo falar o nome desse homem, gente. O Valdemar. Entre o Valdemar e o Harry, começa a batalha e o Harry perde essa batalha. E o Harry teria morrido nesse ataque. O que aconteceu é que, como o Harry era uma Horcrux intencional e o Valdemar nunca teve a intenção de criar, aquela altura do campeonato ele obviamente já sabia, mas ao tentar ir contra o Harry, o que ele matou ali foi a parte... O espírito dele próprio. A própria Horcrux que ele próprio criou. Então, por isso somente o Harry foi liberto dessa grande maldição que é estar entrelaçado com esse sujeito e sobreviveu. E tinha uma história da varinha das varinhas também, que deram a varinha para ele e ele achava que ele era o mestre das varinhas, o Valdemar aí. Não, ele não deram para ele. Ele pegou no túmulo do Dumbledore, só que ele não podia usá-la porque o Harry Potter tinha desarmado o Draco Malfoy. Ele não sabia. Ele não sabia. Funcionando bem. Ele sabia que a varinha não estava respondendo a ele. Então ele acaba usando outra varinha e essa varinha para ele não tinha serventia. Essa varinha, por fim, vai parar na mão do Harry Potter, que acha por bem destruir a varinha e falar, chega, não tem mais essa história. Termina ele destruindo no meio. Mas eu achei bacana isso aí. Deixa eu só falar um negocinho para não parecer que eu venho aqui só para ser lindo aqui hoje. Obrigado pelo lindo, gente. Obrigado pelo lindo. Tem umas questões no filme do Harry Potter, que também é matéria para outra discussão, nós estamos a 1 hora de vídeo já. O Harry Potter, a gente fica se perguntando por que aqueles alunos eles não podem usar o feitiço da morte, por exemplo. Tem que vai se matando também e tal, beleza. Mas por que eles não usam feitiços mais pesados quando você está numa guerra? Né? Então, a gente fica... Na guerra pode, mas eles não têm aquele treino, aquela prática. Você falou aí que o Valdemar, ele com certeza ganhou a batalha do Harry Potter. E isso não precisava necessariamente ter sido algo tão... com certeza aconteceria dessa maneira. Não precisaria. Alguém mais treinado, com treinamento bélico, com Sirius Black, como a própria Bellatrix, daria mais peso para o Voldemort, como o Dumbledore fez quando lutou com o Voldemort. O problema ali é que nós estamos falando de crianças. Então eu interpretei perfeitamente que são crianças e que no futuro teriam treinamento. Vide o Sirius Black, vide o Lupin, vide as pessoas que quando mais velhas, o próprio Snape, pessoas mais velhas
tinham esse treinamento bélico perfeito. Quem não tinham eram as crianças. Quis o destino que Sirius Black, Lupin, fosse tudo Lupin não lembro se morreu, foram todos morrendo antes. Morreu, então foram todos morrendo. O Lupin, Tonks, Lupin. Eles já estavam morrer. velhos. Esses caras estavam velhos. Não estavam velhos, não estavam velhos. Eles seriam a tropa de elite da guerra, né? Era o Dumbledore, o Sirius Black, o Snape, o Lupin. Então eles seriam a tropa de elite. Só que eles foram morrendo. E aí ficou a batalha na mão do Harry Potter, da Hermione e do Rony, do menino lá do que corta a cabeça da cobra, o Neville Longbottom, ficou para as crianças. Então, muito do acaso foi acontecendo. Muito do acaso foi acontecendo. A Minerva, inclusive, ela que já era uma senhora, ela faz uma magia ali de pegar o exército de pedra, que aquilo ali, que só por ser uma adulta, já é fundamental pro curso vitorioso da guerra pelo lado do bem. Porque aquilo retarda demais o... Isso que você está falando é muito verdade. O que você está falando é muito verdade. O exército do Valdemar, ele era composto por adultos que decidiram ser comensais da morte e que tinham domínio das artes das trevas. Aí eles sitiaram uma escola onde tem crianças até 17 anos e meia dúzia de professores. Então, isso que você está falando é verdade. O que os professores poderiam ter feito ali, eles fizeram, que foi criar um campo de força em volta de Hogwarts. Vocês lembram que eles... Vem o professor Slughorn, o professor Flitwick, que é o que cuida do coral da escola. Todos os professores se juntam para criar aquele campo, para fortalecer aquele campo de força, que em algum momento foi rompido, obviamente, porque era um bombardeio de magia ali que não tinha a menor possibilidade de segurar. E é exatamente o que o Júnior está falando. Os professores que eram adultos e sabiam o que estavam fazendo era um número muito menor. Então, foi ficando na mão das crianças. E não é só isso. Quando você começou a falar, eu comecei a me lembrar de uma coisa, que o Valdemar, ele foi batendo um terror psicológico no Harry Potter. Ele foi buscar o Harry Potter porque ele sabia, ele queria se vingar do Harry Potter, eliminar o Harry Potter, sabia já, dessa hora ele já estava ciente das Horcruxes, ele sabia que ele sentia cada Horcrux sendo destruída, então ele estava putaço, e o Harry era a última, ele precisava daquele menino, inclusive. Ele vai falando, Harry Potter, você, quando vai amanhecendo, a batalha durou a noite inteira, né? E quando tá amanhecendo, ele faz, você é um covarde, você deixou as pessoas morrerem por você, venha você até mim, senão essa matança vai continuar. E o Harry tá ali numa decisão entre a cruz e a espada, e o Harry tá no auge dos seus 17 anos, né? Eu, com 17 anos, eu tava preocupada em coreografia dos Backstreet Boys. O Harry tava com isso aí, na mão. Não, eu matava aquele cara que com 17 já, hein? Então, eu não consigo... Matava o Calhorda? Não matava, eu pegava aquele carequinha lá, o Valdemar, ele ia ter que pegar aquela varinha dele lá, tem que usar com duas, viu, velho? Tem que matar o Mardito, né? Igual a Juma Marruá da novela, é só matar o Mardito. O que o Júnior está falando é muito verdade, porque essa batalha é uma batalha muito, muito injusta. Ficou na mão ali de meia dúzia de professores, alguns integrantes da Ordem da Fênix que não estavam ali foram para lá, que é a Flair, o Gui, que já não estava em ano escolar, e muita gente morre, né? Muita gente morre mesmo. O Moody morreu. O Moody morre, mas o Moody morre antes, né? O Moody morre. A maioria da tropa de elite morre antes. Sirius Black morre antes, o Lupin morre antes, o Moody morre antes, até o Dobby, que seria fundamental numa guerra dessa aí, morre antes. O Lupin não morre antes, não. O Lupin morre nessa batalha. Ele morre na batalha, o Lupin morre na batalha, é verdade. Lupin, a Tonks e um dos gêmeos, né? E um dos gêmeos do irmão mais velho do Weasley. Um fica surdo de um ouvido e um morre. Então é uma batalha bem triste. Vocês lembram de um menino que tirava foto? Ele era o fotógrafo, o Nigel. Esse menino morre. Muita gente morre. Muita gente morreu, muitos adultos, muitas crianças. E é isso, assim acabam as Horcruxes. Já levou uma hora para falar de 7 Horcruxes, eu nem sei. Vão ser necessários muitos episódios sobre Harry Potter. É isso aí, então vamos. Para mostrar para vocês. É de Harry Potter? É coisa de Harry... Olha lá, coisa de Harry Potter, ó. Olha que bonitinho. Demonstra mais, vira um pouquinho mais pro outro lado. Vira um pouquinho pro outro lado aí, ó. Tá bonito. É isso aí, gente. Então o negócio é o seguinte aqui, ó. Harry Potter, nós
trouxemos da cabeça aqui, da memória. Da Então, memória. perdoem algumas falhas. Vamos trazer mais debates de Harry Essa Potter. é a Esse é o graça, piloto. né? Essa é a graça. esse Senão é chato, senão fica chato demais, né, o programa. Sim, esse aqui é o piloto. E o Harry Potter, nós não viemos aqui para falar da fotografia, das atuações, do figurino, sabe, do efeito especial. Nem precisa, tá? É um filme nota 1000, talvez um dos melhores da história, com certeza um dos melhores da história. Com certeza um dos melhores já feitos. Exato. Então, assim, é impecável, tá? Do começo ao fim, não fica lacuna nenhuma, explicações para tudo, goste ou não, tem explicação para tudo. É um filmaço, classe A, total. A Daniele, como vocês puderam perceber aqui, não é só uma memória incrível para o filme, como também é uma das maiores admiradoras da obra. Nós aqui, eu e o Eric, gostamos de 1 a 10, ela gosta mais que isso. Então, comentem com a gente aqui e deixa o like, se inscreva no canal e vamos voltar, vamos pensar nos temas para Harry Potter, mas sem dúvida, Relíquias da Morte dará um baita do programa. E um programa do Rei do Show? E um programa do Pera Rei aí, do Show? para de zoar. A vida do Severus Snape dá um programa, as atitudes e condução dos movimentos do Harry Potter pelo Dumbledore dá um programa. Nós temos aqui... Nós podemos ficar fazendo um programa aqui sobre Comensais da Morte e também sobre, como que chama a Tropa de Elite, a Ordem da Fênix, para falar dos heróis que foram se esvaindo, né, ao longo do tempo. É programa pra caramba. Aqui é só o piloto. Deixa o like, se inscrevam e comentem. Façam parte desse debate aqui, que aqui é quando é Harry Potter, os seus anéis é só do mesmo lado. Tá todo mundo do mesmo lado aqui. Beleza? Então, alguém tem algo a acrescentar ou podemos encerrar nosso programinha? Eu falei tudo que eu lembrava, gente. Galera, esse aqui é o Cinetril, nós somos os irmãos Elias e tamo juntos, espero que vocês tenham gostado. Um abraço!